Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou Eniel Santo e nessa videoaula iremos abordar 3 das muitas correntes da filosofia contemporânea: a fenomenologia, o existencialismo e o estruturalismo. E buscaremos analisar suas implicações para o pensamento pedagógico. Venham comigo nessa fascinante discussão. O século XX é marcado por diversas visões filosóficas que abordam problemáticas variadas em torno do conhecimento, da existência humana, da visão da liberdade. Enfim, o século XX apresenta uma multiplicidade de questões filosóficas. Lembre-se que a filosofia é um questionamento reflexivo, buscando compreender a realidade. Na Idade Moderna, por volta dos séculos XVII e XVIII, a questão filosófica era como se dá o conhecimento válido, com implicações no campo da política, da liberdade e da sociedade, que conduz ao século XIX a corrente filosófica do positivismo, que somente considerava como conhecimento científico aquele baseado em fatos. Nessa época, surge a psicologia como ciência que também adota uma visão positivista ou um viés positivista. Inicialmente numa perspectiva empirista, uma perspectiva experimental dos fatos. Com isso, a ideia de conhecimento válido ficou muito restrita à possibilidade de experimentação. Nesse contexto surge a fenomenologia, um grupo de autores, principalmente Edmund Husserl, que procuram demonstrar que o conhecimento não pode ser desvinculado do sujeito, pois é quem direciona sua atenção no mundo. Assim, o conhecimento somente será pertinente para o sujeito se relacionar com o seu contexto de vida. A partir de buscar entender o que é esse conhecimento para o sujeito, nós temos então o questionamento filosófico sobre o que é esse sujeito, enquanto indivíduo, e nasce outra corrente chamada existencialismo, como uma continuidade do pensamento da condição humana que possui como base as ideias da fenomenologia. Não podemos esquecer que a primeira metade do século XX a humanidade se enveredou em 2 grandes guerras mundiais, que deixaram questionamentos sérios sobre a essência do ser humano. Mas talvez esteja se perguntando, o que é fenomenologia? Na proposta do pensador austríaco Edmund Husserl, a fenomenologia parte do princípio que o conhecimento é resultado daquilo que o objeto ou o fenômeno se mostra para o sujeito. Assim, a fenomenologia tem como centro a maneira como o indivíduo compreende o fenômeno, pois o conhecimento depende em parte da percepção da consciência do sujeito. Diante disso, Husserl dizia que nossa mente consciente, a nossa psique, tem como característica principal a intencionalidade, não confundida no sentido cotidiano, mas antes no sentido de direcionalidade, ou seja, a mente ou a consciência sempre se direciona para algo no mundo. Isto é, o sujeito e mundo estão fortemente conectados. No campo do conhecimento, esse é produzido pelo sujeito, pois tem uma direcionalidade, uma questão do mundo para ser resolvida. Por exemplo, se você está nesse momento atento à minha fala, significa que possui uma intencionalidade ou um direcionamento psíquico para dar-se conta de um problema que você precisa compreender. Assim, a nossa mente consciente sempre está buscando resolver questões do mundo e nessa relação com o mundo produzimos conhecimento. Para a fenomenologia, o conhecimento é o sujeito que faz acontecer, não algo que lhe acontece como elemento passivo nesse processo. Essa visão da fenomenologia irá adentrar na questão da condição humana, pois essa característica humana de pensar conhecimento o destaca dos demais coisas do mundo, que se caracterizam pela sua essência, por ser algo já definido. Para os pensadores, as coisas no mundo primeiro existem, ou seja, uma essência, para depois haver a existência. Por exemplo, primeiro nós temos uma caneta. Alguém projetou uma caneta, teve uma ideia de uma caneta, para depois produzi-la. Assim, primeiro houve uma essência que depois tornou-se numa existência. Todavia,
Na corrente existencialista, decorrente da fenomenologia, com os seres humanos isso ocorre o contrário, pois os seres humanos, eles não existem uma essência propriamente dita, uma natureza que seja definida para o homem, pois ao nascer, o ser humano é indefinido. Primeiro o homem existe, para depois tomar consciência e ir se definindo. Assim, a característica principal de ser humano é a existência. Por isso a corrente se chama existencialismo. Em outras palavras, eu não nasci como professor. Eu me tornei professor, porque ao longo de meu processo de crescimento e amadurecimento profissional, eu fiz escolhas. Essa é uma questão essencial para o existencialismo. O homem, por ter consciência, é livre para escolher, sendo que tais escolhas é o que irá determinar o que a pessoa virá a ser. Portanto, para o existencialismo, ninguém nasceu pré-definido ou determinado, mas as pessoas vão se determinando, se definindo ao longo do tempo. Assim, nós nunca estaremos acabados, finalizados. Todavia, de acordo com Martin Heidegger, um influente pensador do século XX, nesse processo, o ser humano é, acima de tudo, um ser para a morte, pois nada é tão certo na vida humana quanto o fato de que um dia ela terá fim. Interessante que essa visão filosófica somente é consolidada no século XX. Assim, o existencialismo apresenta como questão filosófica a liberdade do ser humano em fazer suas escolhas, bem como as responsabilidades advindas disso durante a sua curta existência. Essa ideia da direcionalidade da consciência humana levou filósofos tais como Paul Sartre a entender que a consciência é aquilo que caracteriza o homem como distinto dos seres animais. Nossa liberdade de escolha existe porque há uma consciência. Nesse sentido, Heidegger dizia que havia duas formas de existências, a autêntica e a inautêntica. A forma de existência autêntica é aquela em que o indivíduo reconhece a sua condição de ser incompleto, inacabado, indefinido. Já a existência inautêntica é percebida quando o indivíduo não reconhece sua condição de uma pessoa que escolhe e passa a atribuir ao outro seu fracasso, ou a uma entidade, talvez dizendo, Deus quis assim, ou a cultura ou a sociedade me fez assim. No fundo, tal pessoa não se reconhece como alguém que escolhe, que toma decisões. Essa, de fato, é uma das grandes contribuições do existencialismo heideggeriano para Paul Sartre. Sartre vai contra a ideia de que algo determina a existência humana e explica que o existencialismo precisa ser compreendido a partir da essência e existência. Para ele, as coisas que existem no mundo são seres em si, possuem uma essência determinada que o define. Por exemplo, um grampeador foi pensado e produzido para cumprir a função pré-definida de grampear papéis. Essa é sua essência para que ele foi planejado antes da sua existência concreta. Com o ser humano, ocorre exatamente o contrário, pois a existência precede a essência, pois aquilo que eu sou é o resultado de um processo vivido. Assim, primeiro eu existo e as decisões que tomo determinam meu ser, a minha essência, aquilo que sou. Dessa forma, Sartre defende a liberdade de escolha, pois, embora as pessoas podem ser influenciadas nas suas decisões, não são pré-determinadas a fazer aquilo e, consequentemente, não podem ser desresponsabilizadas. Nesse sentido é que podemos entender a afirmação de Sartre de que somos condenados a ser livres, ou seja, temos a liberdade de escolha, inclusive a liberdade de não escolher já é uma escolha. Assim, são as escolhas que fazemos que definem quem nós somos. Vejam bem, novamente, como professor, escolhi atuar no magistério e tenho que assumir essa responsabilidade, pois quando fujo dessa responsabilidade, Sartre diz que estou agindo de má fé. Significa que estou desviando a minha responsabilidade para os outros. Daí, uma frase conhecida de Sartre ao dizer que o inferno são os outros, ou seja, quando o indivíduo não reconhece a responsabilidade de sua escolha e joga a culpa no outro.
Isso é má-fé, de acordo com o pensamento sartriano. Dessa forma, em uma perspectiva existencialista, o processo de aprendizado deve contemplar o homem como um campo de possibilidades, formando indivíduos para uma vida de liberdade e responsabilidades. Uma tendência de pensamento que contraria a visão existencialista é o estruturalismo. O estruturalismo é inaugurado por Michel Foucault na filosofia, mas ele é advindo de estudos da antropologia linguística do início do século XX. Foucault escreveu uma obra que todos os educadores devem ler, chama-se Vigiar e Punir. Nesse livro, Foucault afirma que as estruturas de poder estão imersas na sociedade, a tal ponto que o indivíduo não reconhece que as suas escolhas já estão previamente escolhidas. Foucault afirma que o conceito de disciplina é fundamental, pois estabelece as relações de poder. Eis o papel das instituições: fazer com que o poder se instaure para o controle da sociedade. Para Foucault, o poder está atrelado ao saber, isto é, o domínio do saber permite controlar a sociedade. O que o estruturalismo argumenta é que nós não escolhemos, mas que já temos uma escolha previamente definida. Pensamos que escolhemos determinadas marcas ou produto, mas é a sociedade que já escolheu, quer pela sua propaganda massiva ou por outros meios. Todavia, os últimos trabalhos de Foucault nos levam à prática da liberdade na educação, quando se depara com o conceito da antiga Grécia do cuidado de si como uma espécie de cultivo de si com o corpo, com a mente, com a cultura, entre outros. Assim, pensarmos a educação como um modo de cultivo de si, podemos observar uma educação que não somente tem um objetivo externo ao indivíduo, mas como um processo de construção do sujeito em que o objetivo é o sujeito a se construir. A tarefa do educador é o de cuidar o outro, do processo de construção dos estudantes, mas ao mesmo tempo cuida de si mesmo, pois ele só pode cuidar do outro se for capaz de cuidar de si. Mas na medida em que o educador cuida do outro, ele abre espaço para que cada sujeito, cada estudante, também entre nesse processo de se cultivar, de cuidar de si. Vejam, se a educação é um processo de dominação sobre os sujeitos, não há uma liberdade possível. Mas se a educação é também esse processo de cuidar de si mesmo, cultivar-se, se constitui um fundamento da liberdade, pois somente podemos nos colocar como sujeitos autônomos, como sujeitos livres, se somos capazes de nos cuidar no campo físico, intelectual, material, e situados numa determinada sociedade com valores históricos. Quais são as implicações dessas interessantes correntes filosóficas para o campo da educação? Bem, a fenomenologia coloca o ser humano como protagonista do conhecimento e, por extensão, os sujeitos, ou seja, os estudantes, como ponto central no processo de aprendizagem. Nesse sentido, critica a pedagogia tradicional, em que o estudante é tido como um sujeito passivo no processo de aprendizagem. O existencialismo, como desdobramento da fenomenologia, busca analisar o ser humano a partir de sua condição última, como um ser para a morte. Para os existencialistas, o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. E mais do que isso, pois tais escolhas definem quem ele é. Assim, na perspectiva existencialista, o aprendizado deve contemplar essa visão do homem como um campo de possibilidades e escolhas. Assim, o papel da educação seria o de formar indivíduos para uma vida de liberdade e, sobretudo, responsabilidades. Em oposição às ideias existencialistas que afirmam a radicalidade da liberdade humana, encontramos o estruturalismo, que tende a negar essa liberdade. Para o estruturalismo, existem estruturas inconscientes que determinam o que um indivíduo ou grupo pode ou não pensar. Assim, o poder está atrelado ao saber, isto é, o domínio do saber permite controlar a sociedade e criar corpos dóceis, conformados com o sistema. Aqui estão as principais referências dessa videoaula
E recomendo que leiam os artigos referenciados, bem como assistam aos vídeos adicionais disponíveis no AVA, pois isso lhe ajudará a compreender melhor os pressupostos da fenomenologia, do existencialismo e do estruturalismo, bem como as suas influências na educação. Bons estudos e até nossa próxima videoaula!